estudámos imenso pelos seus livros em Direito Constitucional com o nosso professor Pedro Velez, que também é nosso convidado especial para o dia de hoje. Enviámos-lhe um e-mail a convidar para estar presente, porque fazia todo o sentido que estivesse, não é? Agradecer depois ao professor Raimundo Neto, que foi meu professor em 2 cadeiras, Direitos Reais e Direito da Família, que foi a minha cadeira favorita, e dizer que estou muito feliz por conseguir finalmente conhecer o professor Jorge Bacelar Gouveia, para além dos seus livros e das matérias que coleciona e que escreve, e do seu vasto currículo académico e profissional. Saber que já fez parte do corpo docente de Europeia, se não estou em erro. Fui confirmar, mas acho que é isso. E pronto, gostava que o professor o professor Paulo Saragossa da Mata também já aqui estivesse, para podermos iniciar de maneira a 100%, não está, mas vamos começando. Pronto, eu vou estar aqui a auxiliar o professor Raimundo nos acessos e também já na gravação, que já está a ser gravado, auxiliar também nas questões. Sempre que alguém quiser fazer uma pergunta, ou mete a mão no ar, ou então escreve aqui na caixinha de texto, que eu vou anotando por ordem, que é para termos a ordem na sala e para conseguir com que toda a gente que queira participar tenha a palavra. Professor Raimundo. Vou aqui ligar o micro. Então boa tarde a todas, a todos, especialmente ao núcleo de estudantes de Direito da Universidade Europeia, e com uma atenção muito especial ao senhor professor Jorge Bacelar Gouveia, que muito nos inspira com as suas obras, com a sua doutrina, com todo o seu conhecimento jurídico, e neste sábado à tarde nos traz um tema em que alguns estudiosos no século XVIII, ou enciclopedistas, enfim, embora que era um tema que já era debatido há muito mais tempo, criaram até o termo da eutanásia como sendo de origem grega, em que seria uma morte boa, enfim, mas é uma questão tão contestável por vários aspectos, e ingressa na ordem constitucional portuguesa desde, enfim, pelo menos de uma forma mais incisiva a partir do início do ano 2020, e agora em 2021, com todos os debates dos projetos que foram debatidos, e com todas essas nuances em que nos vai trazer repercussões para o direito dos seguros, para a questão da liberalidade ou da própria vontade ou a própria voluntas que fundamenta o direito, por todas as consequências, não apenas as origens, mas também as consequências que pode nos trazer para a saúde, para as questões religiosas, mas principalmente, que aí se prende ao tema do senhor professor Jorge Bacelar Gouveia, claro que ele vai ter toda a liberdade, como sempre tem nos nossos debates, para explorar da forma que quiser, que bem pretender ou entender da melhor forma possível, por questões propedêuticas, por questões pedagógicas, de explorar especialmente a vertente constitucional, em que por acaso eu seria incapaz de explorar essa vertente, eu teria que ser, com o professor Jorge Bacelar Gouveia, eu fico aqui a aprender imenso, como faço sempre quando ouço. Então, boa tarde, senhor professor. O senhor tem 20 minutos, ou se quiser precisar de mais, é sempre bem-vindo. E depois teremos o doutor Paulo Saragossa Mata para falar mais 20 minutos. Teremos depois mais 20 minutos para perguntas da audiência e, finalmente, os senhores encerram, se assim desejarem, a ter mais 10 minutos para considerações finais, e aí fazendo aí um total de 1h30, para que também possamos todos ter um final de tarde, depois de um vasto conhecimento jurídico, obtido através da palavra do senhor professor, do doutor Paulo, para que tenhamos em família e com saúde um bom final de tarde e um restante de bom fim de semana. Então, a palavra do senhor professor. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos, aqueles que nos estão a assistir nesta transmissão via telemática, que é agora o nosso dia-a-dia, o novo normal, como se costuma dizer em alguns países.
E é com muito gosto que me associo a esta iniciativa e que aceitei o convite que me foi formulado pelo Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Europeia para participar neste debate, apresentando também a minha opinião. Não dará mal certamente de ter uma opinião, ela já é conhecida, e evidentemente isso não significa que não respeite as opiniões diferentes da minha, como é óbvio. Sobretudo no espaço académico, é um espaço de liberdade e de pensamento. Também cumprimento o professor Raimundo Neto e também muito gosto em revê-lo, e em boa hora realmente nos reencontramos, embora desta forma mais digital, mas é sempre boa. E também cumprimento os estudantes e em particular a Francisca Indi, a quase doutora Francisca Indi, e agradecer as suas amáveis palavras e desejar também que, uma vez que está na reta final da conclusão da sua licenciatura, que de facto tenha a paixão pelo direito como eu também tenho tido, e realmente o direito é uma coisa muito bonita a vários títulos, porque não é só uma coisa bonita do ponto de vista dos valores, mas é também uma coisa bonita do ponto de vista da atividade das coisas, da organização da vida e do mundo. Portanto, o direito tem aqui uma dupla dimensão, uma dimensão, digamos assim, axiológica e uma dimensão sistemática. E realmente isso é muito importante no direito, porque organiza o nosso pensamento, mas organiza o pensamento para fazermos aquilo que é justo. E, portanto, é essa sempre aquilo que nos deve nortear, enfim, independentemente depois dos vários ramos do direito nos quais nós possamos ficar especialistas. Eu já agora, antes de começar, já queria só fazer aqui uma breve memória. Aliás, a Francisca quase que acertou, mas foi quase, mas guardo excelentes recordações da Universidade Europeia, não só porque tenho vários amigos, e já falou num deles, o professor Pedro Velez, também que saúdo, não sei se nos está a ouvir, que foi meu aluno e meu colaborador e uma pessoa excelente, a vários títulos. Mas eu estive na gênese do curso de Direito da Universidade Europeia, porque a certa altura fui contactado para fazer o primeiro plano de estudos do curso de Direito da Universidade Europeia. E até na altura provavelmente seria depois até convidado para ser coordenador, mas depois vi vicissitudes várias da minha vida, porque entretanto depois, uns meses depois, fui eleito presidente do Conselho Científico de uma outra universidade, da Universidade Nova, e não era compatível nos cargos, e portanto acabei por não, na altura, assumir essa responsabilidade. Mas quem sabe, o futuro está sempre em mudança, mas portanto as disciplinas que estão a estudar hoje, em boa parte foram configuradas e com a minha intervenção, não única, mas de outros professores, evidentemente, e portanto deixo esta memória, esta saudação. Também tenho acompanhado os vários reitores e cumprimento a senhora reitora neste momento da Universidade Europeia. O anterior reitor também conheço bem, um grande amigo, o professor Pedro Barbas Homem, e também o professor Eduardo Vera Cruz, que é o coordenador da licenciatura em Direito, e portanto também outro bom amigo que também saúdo se ele nos estiver aqui neste momento a ouvir. Ora, mas este tema é realmente o tema da ordem do dia, e claro que é um tema que pode ser visto de diferentes perspectivas. Agora o tema é, que neste momento está em discussão, saber se é uma boa ideia ou uma má ideia, ou saber se é uma ideia justa ou injusta, ou saber se é uma coisa inconstitucional ou constitucional, a despenalização da eutanásia. E agora aqui, e porquê é que se fala em despenalização ou descriminalização? Porque neste momento o Código Penal, aliás que não é muito antigo, é recente, enfim, não vou entrar na querela se é o Código Penal de 82, se é o Código Penal de 95, isso para mim é pouco relevante. Podemos dizer que é o Código Penal de 82, 95, pronto, está resolvido o problema. Mas o Código Penal, de facto, nesta matéria da vida humana, tem, evidentemente, os crimes mais graves, prevê os crimes mais graves. O crime mais grave que há, evidentemente, que é o homicídio, embora pode haver formas mais agravadas, portanto, que é matar outra pessoa. Mas em relação à eutanásia, digamos, acho que o professor referiu a expressão antiga, a morte misericordiosa, ou morte por misericórdia, por piedade, por compaixão, ou abreviar a morte da pessoa por compaixão. Neste momento essa prática não existe como tal, admitida, e até é punida de várias formas. Não só porque pode ser um homicídio a pedido da vítima, portanto a pessoa diz a outra pessoa que a mate, portanto não é um homicídio tão grave este, porque é a pedido da própria vítima,
mas é a mesma um homicídio, é uma hipótese, digamos, esta eutanásia pode configurar esta possibilidade. A outra possibilidade é a pessoa suicidar-se, mas não o pode fazer sozinha, e então pede a alguém que a ajude para se suicidar. Portanto, o homicídio da vítima está previsto no artigo 134 do Código Penal, a ajuda ao suicídio está prevista no artigo 135. Não é só ajuda, mas também incitamento. Digamos que são duas coisas um pouco diferentes. Já agora, ainda há um terceiro crime que está previsto, portanto, estou a falar da legislação neste momento vigente em Portugal, que é o crime de propaganda do suicídio, artigo 139. Aliás, que é um crime curioso, porque diz que quem, por qualquer modo, fizer propaganda ou publicidade de produto, objeto ou método preconizado como meio para produzir a morte de forma adequada a provocar suicídio, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. Portanto, neste momento, aquilo que nós consideramos eutanásia, que depois tem vários enquadramentos, já vou referir, está, neste momento, é objeto de uma punição criminal a vários títulos, seja a título de homicídio a pedido da vítima, seja a título de ajuda ao suicídio. Porque aqui o propaganda ao suicídio já não tem a ver propriamente com a prática da eutanásia, mas tem a ver com o lado, digamos, retórico ou discursivo de convencer as pessoas ou digamos, propagar ou propalar a boa ideia que é as pessoas poderem, se assim entenderem, suicidar-se. Claro que no limite há sempre suicídios artísticos, não é? O harakiri, por exemplo, mas isso são coisas realmente muito específicas, porque evidentemente a condição humana é uma condição que deseja, digamos, a eternidade, pelo menos, digamos, sabemos que não conseguimos a eternidade terrena, mas mesmo no âmbito terreno, o nosso desejo é sempre de viver o mais tempo possível, evidentemente. Portanto, isso faz parte da condição humana. Aliás, recordo-me sempre de um célebre autor, um dos primeiros contratualistas, o Thomas Hobbes, que agora se estuda muito por causa das questões da segurança. Ele tem um célebre livro, o Leviatã, e em que ele realmente escreve uma coisa bastante primária, mas é uma coisa muito verdadeira. É que ele constrói a ideia do poder político do Estado com base num pacto de subjecciones, através do qual os cidadãos teriam transferido a sua liberdade para o Estado, porque seria o Estado o garante da sua própria vida. E porquê? Porque como haveria digamos, sem Estado haveria um clima de guerra civil generalizado, o tal Estado de natureza, e portanto na transição para o Estado de sociedade com a criação do Estado, embora sejam figuras metafóricas, digamos, o cidadão preferia não morrer do que ter liberdade e morrer. Portanto, entre ter liberdade e viver, prefere-se viver e não ter liberdade. Portanto, esta é a ideia, digamos assim, simplificada, Thomas Hobbes, que não deixa de ser verdade. Digamos, nós temos um instinto de sobrevivência, todos nós sentimos isso em muitas circunstâncias e, portanto, claro que há casos limite, há casos, sobretudo, patológicos, no foro das doenças psiquiátricas, mas, evidentemente, que essa não é a condição humana. A condição humana tende para a preservação da sua própria vida, mesmo, digamos, quando chega à sua reta final. Senhor professor, sim, senhor professor, é uma questão técnica, peço desculpas, não tem a ver com a vossa exposição, é uma questão técnica em que o núcleo de direito está com um problema para conseguir admitir os novos alunos que estão a tentar ingressar à sala, porque acabaram por colocar apenas o senhor professor como... Não, então, mas ponha-se co-anfitrião, anfitrião não. Co-anfitrião, exato. Porque aí podem os dois admitir. Eu preciso só que o professor agora nos dê de novo. Está bem, então eu faço isso no seu ecrã, não é? Já agora, sim, no seu ecrã também, digamos, torná-la, deixa-me só por aqui, depois os colegas querem entrar, coitados, e estão... Exatamente. Então agora eu vou torná-la, digamos, então eu vou de novo torná-la anfitrião, a Francisca. Sim, já está. Obrigada. Agora ponham-me como co-anfitrião, talvez. Assim já porque os colegas estão aflitos a querer assistir, senhor professor. Com certeza. Não querem perder. Não, acho ainda bem, fico feliz por isso também. Então, e agora já está a conseguir, Francisca. Sim, professor, obrigada. Pronto. Então desculpa pela interrupção, senhor professor, já falamos aí do 133, 134, 135, 139 do Código Penal. Exatamente. Enfim, Thomas Hobbes, apenas para fazer uma recapitulação pelo que eu entendi aos nossos alunos.
Portanto, quer dizer, a questão que se coloca, portanto, é esta, é saber se isto, digamos, a prática da eutanásia deve ser aceita e em que circunstâncias. A primeira questão que eu coloco é esta, mas porquê agora? Porque, repara, se o Código Penal tivesse 100 anos ou 200, eu compreenderia que se estivesse aqui a pôr em causa crimes que já estavam ultrapassados pelas circunstâncias da vida, o mundo muda todos os dias, mas este código é um código muito recente, é um código que tem 1,5 décadas, 2 décadas, e portanto isso só agora é que a questão se coloca, portanto há um facto novo que tenha, digamos, colocado esta questão na ordem do dia. Claro, isto não quer dizer que em cada momento, nos momentos da história, nós não possamos sempre pôr em questão certas verdades que são consideradas inabaláveis, mas não me parece, sinceramente, que haja um conjunto de circunstâncias novas que possam, digamos, dar legitimidade à prática da eutanásia do ponto de vista de não a considerar criminosa. Portanto, a minha opinião é de que não deve ser despenalizada e já agora, se me permitir, eu vou dizer também as razões que me levam a considerar dessa forma. Mas, de toda a maneira, é preciso também distinguir, digamos, a eutanásia como a chamada eutanásia ativa, isto é, provocar a morte da pessoa por razões, digamos, de misericórdia, seja a pedido dela, ou seja por razões, digamos, em que se configura como realmente a última coisa a fazer, porque já não há mais esperança, enfim, ou pouco mais haverá de esperança na prossecução da vida humana, de outras práticas que não são propriamente, que não são consideradas eutanásia, que é o chamado encarniçamento terapêutico, ou seja, não prolongar artificialmente uma vida que já não tem condições, digamos, de ser digna, em que a pessoa está, digamos, o critério de morte que tem sido estabelecido é o critério da morte do tronco cerebral. Portanto, a pessoa está em coma, mas se o tronco cerebral estiver a funcionar, a pessoa ainda considera-se que está viva. Mas, portanto, no sentido de não é eutanásia, portanto, isso não é crime, o chamado, digamos, interromper ou não fazer o encarniçamento terapêutico, que é, no fundo, aplicar de uma forma desnecessária e desproporcionada medicamentos ou práticas para continuar, digamos, a prolongar aí quase artificialmente a vida da pessoa. Portanto, também há uma distinção que as ciências médicas fazem entre uma coisa e outra. Às vezes essa distinção não é propriamente uma distinção também muito segura. Portanto, também era só para colocar a questão. Agora, claro que nós em todos os momentos podemos sempre discutir os assuntos. Eu lembro-me que já há uns anos também já discutimos a questão do aborto, enfim, em que houve 2 referendos, e agora, enfim, além de outras questões que já têm sido modificadas, digamos que em matéria de costumes, agora chegou a vez da eutanásia. Bom, mas porquê que, na minha opinião, eu julgo que a despenalização da eutanásia não é uma boa ideia e além de ser inconstitucional, aliás, e associei-me com muita honra a uma declaração, uma self-declaração de 15 professores de catedráticos de Direito Público do país, que em junho de 2020 fizeram um manifesto considerando que, de facto, a eutanásia violaria direitos fundamentais, desde logo o direito à vida, e, portanto, que não era uma boa ideia a sua despenalização. Aliás, a declaração teve vários professores, várias universidades, e, enfim, o mais importante deles todos, porque também é o meu mestre, o professor Jorge Miranda, que estava também nessa declaração, e outros professores, o professor Correia, uma patrona da advocacia, e vários outros professores. Portanto, a questão que se coloca é, de facto, porquê que é tão inconstitucional? Antes propriamente de dizer porque é que é inconstitucional, há um ponto prévio muito importante, que é situar a eutanásia numa coisa que é a mais delicada que nós podemos ter na nossa vida coletiva. E qual é essa coisa delicada? É o nosso bem-vida, é a proteção da vida humana. Aliás, a vida humana aparece como o primeiro direito fundamental a ser protegido pela própria Constituição Portuguesa, no artigo 24, quando a Constituição abre a lista dos direitos fundamentais, neste caso os direitos, liberdades e garantias, precisamente diz no artigo 24 que a vida humana é inviolável, número 1, e depois o número 2, em caso algum haverá pena de morte. A eutanásia não diz propriamente, não fala da eutanásia, não diz que é criminoso praticar a eutanásia, como também não diz outras coisas em matéria criminal, mas o facto de o direito à vida estar na Constituição leva a que o direito penal deva estar sempre em conexão com a chamada teoria dos bens jurídicos. O que é que se quer dizer? Quer dizer que o direito penal não pode estar descarnado, não pode estar desligado
dos direitos fundamentais que numa ordem constitucional democrática são protegidos pela Constituição. E, portanto, o direito penal é um instrumento muito pesado, digamos, é a bomba mais potente que há para punir comportamentos desviantes da sociedade, e, portanto, o direito penal tem que ser usado com muito cuidado. Mas, reparem, o facto da vida humana ser protegida na Constituição, aliás, declarada que é inviolável, como muitos outros direitos, os chamados direitos fundamentais, quer os de primeira geração, que nasceram com o constitucionalismo, quer os de segunda geração, quer os destas últimas gerações, terceira, quarta, até já quem fala na quinta geração, estes direitos fundamentais que estão na Constituição não são só protegidos pelo direito penal, porque nem todas as violações de direitos fundamentais significam prática de crimes. Então não poderia ser, isso seria, digamos, um exagero de jus puniendi e criminal por parte do Estado. E, portanto, isto quer dizer que os direitos fundamentais que estão na Constituição, portanto, o primeiro deles, o direito à vida, ou a proteção da vida humana, se assim quiserem, significa que se esse direito está na Constituição, ou se esse bem jurídico está protegido na Constituição, significa que a ordem jurídica no seu conjunto deve proteger esse direito. Digamos que há um dever de proteção desse direito. E, portanto, nós podemos até observar o fenómeno, digamos, numa relação triangular, que é aquilo que hoje se tem referido muitas vezes nesta matéria. Porque os direitos fundamentais correspondem a relações jurídicas. Entre quem? Entre três entidades. Entre o sujeito ativo da relação jurídica, portanto, o titular do direito, entre os poderes públicos, porque os direitos fundamentais nasceram, digamos, do ponto de vista da sua legitimidade, digamos, como uma arma de defesa dos cidadãos contra o Estado absoluto, portanto, é essa a sua primeira vocação, mas depois, com o andar dos tempos, percebemos que os direitos fundamentais também têm de ter uma eficácia horizontal e não apenas uma eficácia vertical. Não são apenas direitos que se exercem contra o Estado ou contra os poderes públicos, de um modo geral, poder administrativo, poder legislativo, poder judicial, mas também não faz sentido dizer que os direitos fundamentais só se exercem contra o Estado e não se exercem com os outros concidadãos. E, portanto, hoje, embora com algumas, enfim, equilíbrios, mas também os direitos fundamentais significam uma relação horizontal entre o titular, o sujeito ativo, e os outros concidadãos que também têm, em relação a essa pessoa, um dever de respeito. Portanto, aliás, os direitos fundamentais correspondem àquilo que nós chamamos, já que o professor Raimundo é direito privado, que é o caso dos direitos reais ou dos direitos de autor, são relações jurídicas absolutas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que são relações jurídicas em que há um sujeito ativo que se defende e que impõe a proteção do bem jurídico de que é titular e que está a aproveitar através da posição subjetiva ativa, que impõe essa proteção a todos os outros, erga omnes. E, portanto, é por isso que são absolutos, enquanto que a relação jurídica de crédito é uma relação jurídica relativa e não absoluta. E, portanto, os direitos que são absolutos, os direitos subjetivos absolutos são tipicamente os direitos reais, não os direitos de crédito, embora haja várias teorias que aproximem e que aumentem a eficácia externa, digamos assim, dos direitos das obrigações, dos direitos de crédito, e também os direitos intelectuais. Ora, os direitos fundamentais também são direitos absolutos, porque necessariamente, e até mais absolutos do que esses, porque se dirigem primeiramente ao próprio Estado e ao contrário dos outros direitos, os outros direitos subjetivos que estão protegidos noutros ramos de direito, têm uma vantagem ainda significativa, que é o facto de estarem na própria Constituição. Portanto, eles são direitos fundamentais que estão alcandurados a um patamar superior, supremo, ou quase supremo, que é o patamar da própria Constituição. E, portanto, se os cidadãos têm direitos fundamentais, ou direito à vida em particular, e se isso significa que os outros têm que proteger, os outros têm mesmo que proteger. Claro que depois agora vamos ver como, mas podem não proteger, podem violar os seus direitos, podem, mas isso é sempre inconstitucional, é sempre ilegal e pode ser até criminoso em algumas circunstâncias. Mas, portanto, aqui o problema não é só um problema que se dirige ao cidadão que vai praticar a eutanásia, seja um cidadão, um amigo, um privado, mas também é um assunto que se dirige aos poderes públicos, às administrações dos hospitais que decidem a eutanásia,
ou os grupos profissionais que estão investidos de autoridade, ou o próprio Estado, que não através da prática dos atos materiais da administração da eutanásia, mas através de um ato legislativo que venha, no fundo, a permitir essa prática da eutanásia. Portanto, aqui digamos, o dever de proteção não é só um dever de proteção dos privados, é um dever de proteção dos vários poderes públicos e não apenas dos poderes administrativos, mas também do poder legislativo. E, portanto, começando por cima, o poder legislativo se prepara para permitir esta prática, eu acho que isso significa permitir a violação de um direito que o próprio Estado deveria precisamente contrariar, ou seja, não permitindo que esse direito seja violado e, portanto, protegendo esse direito ou, no caso em que isso se considerar necessário, criminalizando essa mesma prática. Agora, aqui entra o direito penal. Porquê? Porque o Estado deve proteger a vida humana em várias circunstâncias, não matando as pessoas. A Constituição, o único aspecto que refere mais específico é não há pena de morte, em qualquer circunstância, mesmo em condições de guerra não pode haver pena de morte, ou mesmo em estado de exceção, nós estamos em estado de emergência, não pode haver pena de morte, é um direito que não é suspensível. Portanto, nesse aspecto, o Estado tem esse dever de proteção, que pode ser um dever de não interferir na vida humana, mas também um dever ativo de criar condições para que as pessoas não morram de fome, não morram de sede, tenham o mínimo de condições de dignidade e, portanto, digamos, o Estado assumir uma atitude proativa de prestações a favor dos cidadãos. Portanto, aqui a vida humana não é apenas, naquela visão mais tradicional, um direito negativo, isto é um direito a uma ampla extensão do Estado, mas é também um direito a uma ação positiva do Estado, tendente a proteger ou a melhorar a condição da vida humana, que muitas vezes está associada a outros direitos. Neste caso em particular, o direito à saúde, por exemplo, que é o mais próximo, digamos, do limite do fim da vida humana, é a saúde, porque primeiro as pessoas perdem a saúde e quando estão doentes, depois aí a seguir é que normalmente vem a morte. Portanto, são dois direitos que estão associados um ao outro. E, portanto, o Estado tem, por diversas vias, tem que garantir o direito à saúde e tem que garantir o direito à vida dos cidadãos. Portanto, não os pode matar e deve proteger as suas vidas, através de atitudes positivas, quer seja o Estado legislador, quer seja o Estado administrador, quer seja o Estado juiz, nas várias dimensões. Agora, o problema é que quando o legislador, neste momento a questão está em cima da mesa, porque aprovou um decreto que foi considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional em sede de versão preventiva, o Estado está, a meu ver, a não proteger o cidadão porque está a permitir que aquilo que punia criminalmente deixe de ser punido criminalmente, que é precisamente a prática da eutanásia. E eu não estou com isto a dizer que todas as violações dos direitos fundamentais devam ser crimes. Isso não pode ser, porque o direito penal tem uma lógica própria. É um direito de última intervenção, de última ratio, há uma lógica de proporcionalidade, deve apenas intervir quando outros direitos sancionatórios não possam ter o mesmo efeito e a mesma eficácia, à luz de uma lógica de proporcionalidade, embora depois haja uma proporcionalidade própria do próprio direito penal, até no que respeita à graduação das penas, mas evidentemente que não pode deixar de haver direito penal no bem jurídico, que é o mais importante de todos, que é o bem jurídico. Evidentemente, não conheço nenhum país em que o homicídio não seja crime. Acho que não há nenhum país em que isso não suceda. Claro que o direito penal ao longo dos séculos tem vindo a mudar muito. Digamos, hoje nós vivemos um direito penal, vivemos duas realidades. Vivemos um direito penal que se encolhe nas questões morais. Enfim, antigamente, por exemplo, a homossexualidade era considerada um crime, etc. A bigamia em certas condições e outras coisas assim. Portanto, a perspectiva moral deixa de existir no direito penal, porque numa sociedade pluralista acho que o Estado não tem que ter uma moral dominante, não podem pôr uma moral dominante, mas por outro lado também há novas zonas de direito penal, o chamado direito penal secundário, em que aparecem pela primeira vez coisas novas. Por exemplo, agora quem abandona cães pratica um crime, ou quem maltrata cães pratica um crime, ou os crimes ambientais. São áreas, ou os crimes económicos, são áreas novas em que, isto é, se por um lado o direito penal se retira de certas matérias, por outro lado ele, digamos, faz mostrar as suas garras em áreas novas, como aquilo que nós chamamos, porque é um direito menos eticizado, aquilo que nós chamamos o direito penal secundário. Bom, mas aqui não há nada disso, porque aqui não há nenhuma dúvida de que a vida humana tem que ser protegida a título principal, porque é da vida humana que se trata, porque a eutanásia significa infligir a morte
ainda que por razões que sejam compreensíveis e enfim, considerando todo o drama de cada um e as circunstâncias concretas de cada um, mas é sempre uma coisa muito séria, porque significa determinar a morte de alguém, digamos, interferir no curso da história da vida dessa pessoa, porque essa pessoa não teria a morte naquele momento, mas com a eutanásia passa a ter uma morte, digamos, antecipada. Todos vamos morrer, não sabemos quando, não é? Mas, neste caso, a eutanásia significa antecipar a morte que não estava assim determinada pelas condições de vida, digamos assim, em sociedade. E, portanto, a meu ver, agora, porquê é que é inconstitucional? Para já é inconstitucional, desde logo, porque significa uma desproteção de um dever de proteção penal que o Estado tem em relação à vida humana. E, portanto, se o Estado diz que o homicídio é crime, não vejo nenhuma razão para que deixe de penalizar se o homicídio vai ser praticado a pedido da vítima. Ou também não vejo nenhuma razão para descriminalizar o suicídio. Enfim, algumas pessoas que têm maneira diferente de pensar de mim, que têm todo o direito, dizem que isso não tem um problema porque o próprio suicídio não é considerado um crime. Bem, o suicídio consumado é capaz de ser difícil, porque quando a pessoa se suicida, normalmente nós não pomos os mortos na cadeia, os mortos vão para o cemitério. Mas pode-se dizer em favor dessas pessoas que a tentativa de suicídio não é punível. Mas também a tentativa não é regra geral, a tentativa é sempre excepcional. O que é normal é que os crimes sejam punidos pela consumação, não pela mera tentativa. Mas essas pessoas têm, digamos, um pequeno vício de raciocínio, porque, no fundo, o Código Penal não quer o suicídio, é contra o suicídio. Porquê? Porque precisamente tem aqui um artigo a dizer que é crime fazer propaganda do suicídio. Portanto, há argumento mais forte para, digamos, contrariar a ideia de que o suicídio é uma coisa que é relevante no plano penal. Não é relevante como crime, evidentemente, porque quando se consuma a pessoa não pode ser punida porque já está morta. Mas se o próprio Código Penal diz que a propaganda ao suicídio é crime, então é porque no plano dos valores acha que a prática do suicídio não é uma coisa para, digamos, propagandear, ou não é uma coisa para defender, é uma coisa para, digamos, afastar, para repelir, como, por exemplo, os crimes que há, crimes de ódio racial, ou crimes que façam apologia de regimes nazis, regimes totalitários, tudo isso, ou a xenofobia, etc. Portanto, são ideias, no plano discursivo, que não são consideradas boas e, portanto, isso é um sinal de que, afinal, o Código Penal não é assim tão neutro do ponto de vista da questão da relevância criminal do suicídio. Não é tecnicamente, porque não pode ser, mas há um crime, digamos, de ordem secundária, mas que mostra a razão de ser das coisas, que é, de facto, a propaganda ao suicídio. Portanto, este é um aspecto que eu gostaria aqui de referir, portanto, a direta desproteção que a eutanásia significa, portanto, a sua permissão, do ponto de vista da proteção da vida humana e acreditando que, evidentemente, em matéria de direito à vida, que é o bem jurídico mais precioso que nós temos, essa proteção tenha que ser uma proteção penal, embora não seja a única, evidentemente, e haverá outras, o Estado tem que assegurar outras vias de proteger a própria pessoa. Portanto, este é um primeiro aspecto. Agora, há um outro aspecto também, claro, que é contraposto a esse, que é o seguinte: bom, mas quem pratica a eutanásia pratica normalmente a pedido da própria vítima, porque a pessoa não consegue, digamos, eutanasiar-se, porque não tem condições que o permitam, mas deixou uma declaração escrita ou tem uma vontade que a expressa nesse sentido, é uma hipótese, ou durante a sua vida fez um testamento vital nesse sentido, e portanto, isto no fundo, a possibilidade da eutanásia mais não é do que, para essas pessoas, mais não seria do que a aceitação natural da liberdade humana de dispor da sua própria vida, porque neste caso, quem é o titular de um direito também tem em princípio o direito de dispor desse mesmo direito. Isso, em geral, é assim no direito privado, mas no direito público não é bem assim. Porque no direito público há valores e há direitos subjetivos que até são inegociáveis. Nós, por exemplo, não podemos vender um rim ou mandar cortar um bocado do fígado para fazer transplantes a outras pessoas. Isso não é possível, a legislação não permite. Portanto, o corpo humano não é negociável do ponto de vista dos negócios jurídicos do direito privado. Há uma legislação férrea do ponto de vista, por exemplo, do sistema de organização dos transplantes,
ou do comércio de órgãos. Aliás, é um crime, aliás, o próprio comércio de órgãos hoje é um dos grandes problemas, o tráfico de órgãos humanos. E, portanto, isto significa que, afinal, essa tal autonomia da vontade da pessoa de autodeterminar-se, permitindo que outros a eutanesiem, digamos assim, façam a eutanásia, isso não é bem assim, porque não é propriamente digamos, um valor que seja absolutamente disponível. E depois, ainda há outra questão, é saber verdadeiramente se essas pessoas têm autonomia decisória, porque depois nós temos aqui que considerar uma série de assuntos, aliás, o próprio decreto fala disso. A pessoa tem mesmo vontade nesse sentido, porque tem que ser uma vontade real, uma vontade esclarecida, uma vontade informada. É que depois, mesmo que aceitasse a eutanásia, o campo de utilidade da eutanásia ficaria muito reduzido. Porque, para já, a eutanásia não seria possível para as pessoas que estão em coma, porque as pessoas que estão em coma não têm uma vontade atual. E, portanto, nesse caso, nós quando pensamos na eutanásia, pensamos naquelas pessoas que estão em coma há 20 anos ou há 10 anos, que só estão ali, não há nenhuma possibilidade digamos, de reversão da situação. Mas nesses casos, este diploma não consegue resolver, porque não se aplica a esses casos, porque a eutanásia só pode ser feita a pedido da própria pessoa, com o seu consentimento, com a sua liberdade de decisão, com a sua vontade real, informada, esclarecida, sem coação, etc. Portanto, esse é logo um grande problema. Portanto, mas mesmo que essa questão não exista, portanto, a pessoa está esclarecida, quer mesmo morrer, quer que lhe antecipem a morte, aí é outro problema. Então, com que autoridade é que outra pessoa assume um poder de morte sobre, neste caso, o doente? A pessoa pode dizer aquilo que quiser, pode dar o seu poder de morte a quem muito bem entender, mas o problema não é esse. O problema é que o Estado assume a responsabilidade, não só de aceitar a transferência do poder de morte para outras pessoas, neste caso, grupos profissionais, cuja função não é propriamente de dar a morte, mas é salvar vidas, que é o caso dos médicos e dos enfermeiros, desde logo, mas é sobretudo um problema de responsabilidade jurídica, não só uma responsabilidade institucional, como também uma responsabilidade pessoal. Portanto, a lei vai permitir que se transfira um poder de morte da pessoa que quer que lhe façam eutanásia para uma outra pessoa, ou um conjunto de instituições que vão prosseguir nesse processo. Além do mais, eu ainda queria referir aqui um aspecto também importante, que é o seguinte. Claro que depois há aqui argumentos de natureza filosófica, moral, enfim, religiosa, no sentido de que nenhum de nós tem o direito ou o poder de dispor da vida de outra pessoa. Com certeza que há tudo isso. Mas, sobretudo, eu acho que há uma coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem, é que isso sei que é raro, mas muitas vezes as situações que nós enfrentamos não são irreversíveis. Digamos, reduzindo aqui a utilidade da própria disposição da eutanásia, nós estamos a falar de pessoas que podem morrer dali a semanas, pouco adianta serem objeto de eutanásia, e sobretudo pode acontecer, aliás, como acontece às vezes, que as pessoas estando em coma que de repente despertem, ou de repente aparecem novos medicamentos que podem prolongar a vida da pessoa e, portanto, se a pessoa for objeto de eutanásia já não tem a possibilidade de dali a 6 meses ou dali a 1 ano, poder beneficiar de um eventual medicamento novo que tivesse sido descoberto e que lhe pudesse curar ou minorar pelo menos uma parte do seu sofrimento e uma parte da sua doença. Portanto, eu acho que essa questão também é uma questão que é preciso, digamos, encarar, porque, digamos, disponibilizar a eutanásia é também um pessimismo antropológico. É, no fundo, não acreditar que a condição humana possa ter um mínimo de esperança de, nos dias seguintes, poder haver uma reversão numa situação que, com certeza, que todos nós conhecemos, que é sempre realmente dramática. Mas a verdade é que há muitos casos que nós assistimos, que vêm sempre nos jornais, de pessoas que estavam em coma há 2 anos, há 5 anos, que de repente acordam. Se houvesse eutanásia, essas pessoas já estavam todas no cemitério. Este argumento também é um argumento que se aplica contra a pena de morte, porque a pena de morte, além de todos os argumentos que possam ser dados, que um deles também é este, é um argumento filosófico do ser humano não dispor da vida de outro ser humano, mas o outro argumento é o erro judiciário. Portanto, quando há pena de morte, se houver um erro judiciário, já não se pode ressuscitar o morto que está no cemitério. E aqui é a mesma coisa. Aqui não é um erro judiciário, mas é determinar a morte de alguém que teve o azar de ter morrido mais cedo e não pôde beneficiar de um medicamento que, descoberto meses mais tarde,
pudesse ter prolongado a sua vida, embora não estou a dizer que isto seja uma coisa muito frequente, não deve ser, como também, evidentemente, não é muito frequente os erros judiciários em matéria de aplicação da pena de morte, também nos Estados Unidos, porque é um processo que tem um longo tempo de duração e com muitos recursos. Portanto, julgo que a questão deve ser enquadrada nestes termos. Agora, voltando agora ainda à questão concreta daquilo que foi decidido pelo Tribunal Constitucional, porque eu julgo que não sei se o colega o Paulo Sabassi Mota já está aqui entre nós, mas não estando, se acharem bem, eu vou continuando, embora não queira que isto se transforme, evidentemente, num monólogo. Mas se dão liberdade, já sabem que, se vocês me dão liberdade, vocês nem sabem no que é que se vão meter, porque isto nunca mais vai acabar. O tempo é vosso e o interesse é nosso. Muito bem. Então, agora em relação à questão do Tribunal Constitucional. Enfim, tem havido digamos, a questão do Tribunal Constitucional tem dois enquadramentos. Tem um enquadramento, digamos, de intriga política, que tem a ver um pouco com o facto do Presidente da República ter dito várias vezes que é contra a eutanásia, e, portanto, andámos ali durante uns meses do género do jogo do gato e do rato a saber se, digamos, a oposição política ao Presidente conseguiria entalar o Presidente para que ele fosse obrigado a apreciar o decreto de eutanásia antes das eleições presidenciais. Não conseguiu, o assunto só foi colocado para depois, portanto, a questão nesse aspecto, o Presidente conseguiu fugir, digamos, o rato não foi apanhado pelo gato, portanto, essa é a parte, digamos, da intriga política. Agora, depois há uma parte mais jurídica e mais séria, que é saber o que é que o Tribunal Constitucional decidiu e saber se decidiu bem e se aquilo que foi pedido pelo Presidente da República foi bem pedido ou foi mal pedido. O Presidente da República entendeu fazer um pedido de fiscalização preventiva, aliás, o primeiro que ele fez, porque tem-se recusado sistematicamente a fazer pedidos de fiscalização preventiva, lá saberá porquê, e apenas pediu ao Tribunal Constitucional uma consideração, uma avaliação de ordem processual, em relação a alguns conceitos que estão na lei, ou estão no decreto parlamentar, que tem a ver com os conceitos de sofrimento insuportável ou intolerável, das doenças que sejam consideradas terminais de acordo com o Conselho Científico, portanto, vários conceitos deste género, que são empregos pela lei, pelo decreto, pelo projeto legislativo, e foi só sobre este assunto que o próprio Presidente da República pediu a prisão preventiva, aliás, invocando um princípio que foi confirmado pelo Tribunal Constitucional, e parece-me bem, que é dois princípios, o princípio da reserva de lei e o princípio da determinação dos conceitos legais em matéria de restrição dos direitos, liberdades e garantias. Portanto, qualquer prática de eutanásia significa sempre uma restrição, uma compressão do direito à vida, neste caso por uma despenalização associada, mas é evidente que a utilização de conceitos indeterminados significaria que a definição das condições de realização da eutanásia deixavam de estar previstas na lei, passariam a estar previstas em regulamentos administrativos dos hospitais, ou do governo, ou dos grupos profissionais, dos médicos, das ordens profissionais, etc., o que seria uma tragédia, digamos, admitir a deslegalização, isto é, transferir, rebaixar, digamos, os pontos determinantes de definição das condições de eutanásia para um nível inferior que não fosse a própria lei. Portanto, não só deslegalizando, como também tornando esses conceitos indeterminados e, portanto, a indeterminação depois leva não propriamente ao subjetivismo, mas leva, digamos, a uma margem de livre apreciação que em matéria de defesa da vida se torna sempre muito problemática, porque é, de facto, entregar tudo nas mãos das pessoas que vão determinar se estão reunidas as condições para se aplicar a eutanásia. E, portanto, neste aspecto, o Tribunal Constitucional julgou bem, maioritariamente, no entanto, e considerou inconstitucional. Em alguns casos foi-se mais longe, porque também se considerou que a própria ideia de eutanásia seria também ela em si, digamos, a disposição em si, não os conceitos usados na lei de despenalização, também seria inconstitucional, e depois houve outros juízes que também disseram o contrário. Até houve um juiz que até disse que a eutanásia até podia ser vista como um gesto de humanidade. Portanto, isto há gostos para tudo. Portanto, agora aqui tem-se colocado outra questão, saber se o Tribunal Constitucional não foi além daquilo que lhe foi pedido, não produziu uma decisão ultra petitum, porque o Tribunal Constitucional só pode decidir, qualquer tribunal, de acordo com o princípio do pedido. Quando se pede, o tribunal é uma entidade passiva, recebe um pedido de intervenção por parte das partes, neste caso por parte do Presidente da República, e não pode decidir além
ou fora daquilo que lhe foi decidido, embora possa ficar aquém do objeto processual definido no pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade. E, portanto, muitos colegas universitários que só começaram sobre isso, eu recordo o professor Paulo Otero, têm dito que a decisão do próprio Tribunal Constitucional foi para além daquilo que lhe foi pedido, portanto, além do mais, é também nula desse aspecto, porque o Tribunal Constitucional está a exercer uma jurisdição sobre aquilo que não lhe foi solicitado. Portanto, uma coisa é pronunciar-se sobre matéria que está fora do objeto de apreciação, outra coisa é considerar que certa norma é inconstitucional por razões diferentes ou por normas diferentes daquelas que foram invocadas. Isto é, digamos, há a diferença do pedido e a causa de pedir. A causa de pedir é definida no objeto processual, digamos, o pedido é definido no objeto processual, a causa de pedir, isso é uma realidade em que há uma maior margem de liberdade de um tribunal para decidir o mesmo resultado ser inconstitucional, mas com base em normas diferentes daquelas que foram invocadas no pedido de fiscalização preventiva. Portanto, também há esta questão. E, portanto, neste momento o processo foi devolvido à Assembleia da República, pelo Presidente da República, perante a fiscalização preventiva, em que há uma decisão pela inconstitucionalidade, é obrigado a vetar juridicamente, exercer um veto por inconstitucionalidade. Portanto, louvando-se, sem mais conversa, no texto do acórdão do Tribunal Constitucional. E neste momento o Parlamento, digamos assim, até podia por simplesmente confirmar por uma maioria agravada 2/3, mas não tem, não mexendo no diploma, mas julgo que vai agora expurgar ou vai alterar os tais conceitos que foram considerados inconstitucionais. Eu agora já ouvi de tudo, já ouvi, enfim, médicos a dizer que sim, que era possível, já ouvi médicos a dizer que isso vai ser uma tarefa impossível, e portanto, neste momento a questão está nestes termos. A questão não se tem falado, julgo que por parte dos promotores da iniciativa foi dito que essa questão seria, digamos, modificada para de novo submeter ao Presidente da República uma nova legislação, portanto, retificada depois da decisão do Tribunal Constitucional. Mas não quero aqui agora antecipar o futuro, porque não tenho essa capacidade e, portanto, eu penso que não sei o que vai acontecer. Já agora, para terminar, também se tem falado muito na questão do referendo, e eu tenho pena que realmente o Parlamento, aliás, de uma forma maioritária, incluindo partidos dos vários quadrantes, tivesse recusado uma iniciativa de referendo, aliás, que eu também subscrevi, sobre esta matéria, porque continuo sem perceber qual é o complexo que os políticos têm em relação ao referendo. É verdade que a nossa Constituição não tinha o referendo desde a sua origem, mas isso compreendia-se porque a origem da Constituição do ponto de vista da democracia era uma origem mais representativa e estava muito assustada com a experiência referendária do Estado Novo, em que, digamos, a Constituição mais antidemocrática que nós tivemos na história foi a única que foi referendada, foi a Constituição de 33. Eu percebo, digamos assim, digamos, o medo, digamos, e a preocupação de não ter um referendo que se transforma em plebiscito. Mas, progressivamente, esses medos foram desaparecendo. Em 82 houve o referendo local, em 89 passou a haver o referendo político-legislativo nacional. A última revisão constitucional até foi sobre a possibilidade de um referendo direto sobre os tratados da União Europeia e, portanto, vejo sempre com tristeza, é o mínimo que eu posso dizer, que a classe política não quer dar a voz aos cidadãos em certas matérias que são matérias essenciais. São matérias que nem sequer foram discutidas nos programas partidários. Na maior parte dos programas esse assunto não está lá. Estou-me a referir aos partidos que decidiram maioritariamente. Isto não estava lá. E, portanto, os deputados, no fundo, tomaram uma decisão em relação à qual não a anunciaram aos seus votantes. E isto tem uma implicação de lealdade política. A verdade é essa. E depois é uma questão que não é uma questão ideológica. É uma questão que atravessa as consciências e há pessoas e em cada partido há pessoas assim, há pessoas contra e pessoas a favor. E portanto, penso que o referendo não é só nesses casos, mas este é um caso típico em que o referendo pode ser utilizado. Aliás, já tivemos um precedente importante, que foi o precedente da questão da dispensação do aborto. A não ser que aqueles que não querem o referendo tenham medo da experiência que aconteceu com o aborto, que, como sabem, a primeira foi chumbada e só passou quando se repetiu o referendo uns anos depois, de 98 para 2007, para poder passar à segunda. Será que é isso que está no espírito daqueles que não querem o referendo? Nem nunca percebi muito bem porque é que a Assembleia da República se recusou a decretar um referendo, ou propor um referendo, porque depois quem o decreta é o Presidente da República. Mas, a meu ver, penso que é uma matéria
que deve ser referendada. E não é uma questão de referendar direitos, porque se o argumento é esse, também nunca podia ter havido o referendo ao aborto, porque para alguns a questão do aborto também é uns direitos. Bem, já direitos da mulher, com certeza, mas agora também o direito a nascer também é outro direito também que muitas vezes as pessoas esquecem. E, portanto, tudo isto mostra bem as contradições do discurso político do ponto de vista do reconhecimento da possibilidade de o povo português poder ter mais uma intervenção na vida política e até com isso aproximando, enfim, diminuindo este divórcio horrível que se estabeleceu entre a classe política e os representados, os eleitores que se distanciam cada vez mais porque não lhes é dada a oportunidade também de poderem intervir. E, portanto, lamento muito, nunca percebi muito bem a razão de ser de não ter havido esta questão do referendo. E lamento ainda outra coisa mais grave. Lamento que se tivesse aproveitado este tempo de pandemia para que esta questão fosse resolvida às 3 pancadas, digamos, às escondidas, quando estamos todos preocupados em salvar as nossas vidas e das nossas famílias durante uma pandemia com contornos dramáticos, estranhos e imprevistos, e o Parlamento, em vez de estar a fazer as leis para reequilibrar os nossos direitos perante as limitações que são necessárias para defender a saúde pública e a saúde individual, anda, digamos, a reunir à pressa para ver se apanha na esquina o Presidente da República que é contra a eutanásia e que se vai recandidatar. E, portanto, tudo isto é muito lamentável e, de facto, numa altura de estado de emergência é que andamos a aprovar leis sobre a eutanásia. É assim um assunto tão urgente? Portanto, há coisas que são incompreensíveis e, portanto, os políticos só podem queixar-se de si próprios, porque não conseguem justificar, a meu ver, acho que isto não tem justificação, não conseguem justificar às pessoas, pelo menos a minha opinião, é a minha opinião, por que razão recusaram a realização do referendo, que não seria feito com certeza neste clima de pandemia, mas determinada pandemia, que vamos esperar que seja dentro em breve, dentro de poucos meses, que a questão possa ser recolocada. E já agora outra coisa para terminar é que, do ponto de vista das pessoas que têm a mão na massa, digamos, da intervenção, se for permitida, dramática, da morte das pessoas, os profissionais de saúde são contra, porque, aliás, a Ordem dos Médicos conseguiu uma coisa, penso que inédita, que foi uma declaração assinada por todos os bastonários da Ordem dos Médicos, de esquerda e de direita, todos contra a eutanásia. Portanto, não é uma questão propriamente, como aqui se vê, não é uma questão também de natureza ideológica, mas portanto, não deixa de ser curioso que, nesta matéria, todos os antigos bastonários, e o atual, se declararam contra a eutanásia. E além do próprio Conselho para as Ciências da Vida, também deu vários pareceres negativos sobre esta matéria em várias instituições. E, portanto, lamento muito que se insista, enfim, em fazer as coisas com pressa, como se fosse uma coisa urgente, e em total desconsideração das pessoas que estão por dentro dos procedimentos e, portanto, que conhecem melhor do que ninguém a realidade. Portanto, ficaria por aqui agora como apresentação assim inicial, e não sei se me estiquei um pouco aqui no tempo, mas já sei que me deram alguma liberdade, e pronto, e aproveitei a liberdade para dar a minha opinião, e ficou o respeito que tenho pelas opiniões contrárias, evidentemente. Senhor professor, muito agradeço, e o tempo nunca é demais para o senhor, enfim, o senhor vai ter sempre conosco esse tempo, por conta do vasto conhecimento jurídico, constitucional principalmente, e como o senhor professor relator a questões eu dedico-me mais a questões de direito privado, então isso repercutiu-me muito a pensar sobre os seguros agora, como isso repercute nos seguros realizados, em que os beneficiários, por acaso, não podem ser responsáveis por executarem a ação enfim, porque vai antecipar o prémio de seguro do seguro de vida, não é? Portanto, pois, ele não pode nem participar da decisão se ele for beneficiário. O beneficiário não vai poder participar, por exemplo. E sim, outras questões como a manifestação da vontade da própria pessoa que quer sofrer a eutanásia, ela pode ser a qualquer momento revogada, mas vejo também isso como um problema, por vezes, porque ele não pode estar inconsciente no momento de revogar.
Claro. Mas nas questões práticas também percebemos que, como ele não vai estar inconsciente se por acaso o estado de saúde dele deve estar deteriorado de uma maneira em que vai chegar uma hora que ele não vai conseguir se manifestar. Assim também como leis a partir da Lei 49 de 2018, do maior acompanhado, também, se alguém estiver em processo de interdição, ou seja, das faculdades mentais ou qualquer coisa do tipo, ela também não vai poder se manifestar. Então, há tantas questões, antes das questões constitucionais, que nesse momento eu não ousaria contestar com o senhor professor, que tem um amplo conhecimento nessa área. Eu estou a puxar mais para a questão do direito privado. Sim, eu já agora talvez acrescentasse aqui um ponto importante, que tem a ver com a questão do testamento vital. Já agora, enfim, para os alunos, não sei se estão familiarizados, o que é que isso é? Há uns anos esta parte, a meu ver mal, mas é a minha opinião, felizmente que ainda posso exprimir a minha opinião, e não sou obrigado a ter a opinião dos outros, mas a certa altura o Parlamento legislou sobre o testamento vital. O que é o testamento vital? É a possibilidade que cada um de nós tem, e tem que renovar o jogo de 5 em 5 anos, de estabelecer as condições de como quer morrer. Se não quer que quando estiver necessitado de ventilador não ponha um ventilador, etc. Várias coisas. Mas o problema do testamento vital é que, em grande medida, é inútil. Porquê? Porque quando a pessoa, para já, é inútil e perigoso. Porque a pessoa faz uma primeira vez com 40 anos, a pessoa com 40 anos não está a pensar na morte, ou está a pensar de uma forma, digamos assim, utópica, porque ninguém aos 40 anos está a pensar em morrer. Portanto, se não fizer mais nada dali a 5 anos, o testamento está caducado. E nunca mais se vai lembrar de ir lá renovar aqui as declarações que fez no próprio testamento vital. Mas, sobretudo, o problema é que quando vem o momento, quando se aproxima a morte, essa senhora chamada morte, quando se aproxima, muitas vezes, se há um testamento vital, a pessoa, se tivesse consciência naquele momento das condições que está a ter, ela poderia não ter a mesma vontade que exprimiu 4 anos antes ou 3 anos antes quando fez o testamento vital. Isto é contando aquele período máximo que pode ter. Porquê? Porque uma coisa é nós acharmos uma coisa quando nós estamos perante o fenómeno, perante o perigo, outra coisa é quando nós somos confrontados com o fenómeno, o acontecimento, e podemos muitas vezes ter uma opinião diferente. E, portanto, é muito bonito nós pensarmos que queremos ter uma morte assim, assado, feito e cozido, e depois quando a morte chega, nós podemos já ter outra opinião. E, portanto, se nós temos um testamento vital, podemos às vezes sofrer um tipo de prática que seja contrária àquela que nós teríamos se tivéssemos nesse momento uma vontade que fosse conjetural, mas neste momento nesse momento a vontade não existe, precisamente porque ficou, digamos, antecipada na própria testamento vital. Portanto, é por isso que eu acho que o testamento vital, em grande medida, é perigoso, porque pode tornar-se descorrespondente, ou pode descorresponder com a realidade, porque se a pessoa naquele momento estivesse consciente, talvez não voltasse a escrever aquilo que tinha escrito, aquilo que escreveu anos antes do próprio testamento vital. Esta aqui é a questão, porque só perante as circunstâncias concretas, que muitas vezes nem ele próprio consegue avaliar, mas são os profissionais de saúde, porque cada caso é sempre um caso, e portanto o testamento vital tem outro problema ainda, que é antecipar de uma forma geral e abstrata uma realidade que por definição nunca é geral e abstrata. Qual é? É a realidade dos momentos prévios à nossa morte. Isso não é geral e abstrato, isso é cada um tem as suas condições de morte, que são irrepetíveis. E, portanto, como é que nós podemos, num testamento vital, generalizar aquilo que é, por definição, casuístico? Essa é que é outra questão também difícil que se coloca. Senhor professor, tenho aqui uma boa notícia para nós, que é a presença do senhor professor Vera Cruz. Conseguiu ingressar aqui. Vera Cruz, sempre muito bem-vindo. Ele está aqui com sua casa. A Marta Santiago, ele está aqui com o nome da esposa. Por acaso está a utilizar outro Zoom, né, senhor Pelo menos pensei que o professor Vera Cruz tivesse tido alguma alteração na sua identidade, mas não é o caso. Pois ainda não, creio que não, professor. Então, ele é progressista, mas não tanto, digamos assim. Então, é claro, a palavra está sempre com o senhor professor Vera Cruz, e de qualquer forma agora apenas silencio o meu, aí liberarei aqui do senhor professor. Bem-vindo, senhor professor. Muito obrigado, doutor Raimundo Neto. Eu estou a participar a partir do telemóvel, de facto, da minha mulher, e, portanto, esse ainda não mudou de identidade, pode ser retirado, mas jamais mudará de identidade, nunca.
Não, isso é, já agora, Eduardo, cumprimentos também à tua mulher e enfim, não me lembro mal esta pequena brincadeira, espero que não tenham levado a mal. Não, eu pedi para intervir, sobretudo, em primeiro lugar, para dizer que estou fora de casa e por isso estou a participar a partir do telemóvel. Quero dar os parabéns ao Núcleo de Direito da Universidade Europeia, primeiro por ter organizado esta tarde de sábado, em segundo, agradecer, nunca é demais, ao Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia ter participado ou participar nas nossas coisas aqui da Universidade Europeia. Eu já não sou diretor do curso, mas sou um professor do curso, e daí manter este interesse em aparecer e dizer quelque chose, como se diz agora em português. Bom, também agradecer ao professor Raimundo Neto e a moderação, a Francisca Indy, a dinâmica do grupo. Eu vou estar com o professor Bacelar Gouveia, creio, para a semana num júri, e, portanto, agora vemos-nos através destes meios do computador com alguma frequência, mas eu queria fazer apenas uma intervenção que não serve de contraponto àquilo que o professor Jorge Bacelar disse, porque em algumas ideias temos uma identidade de pontos de vista, mas atendendo ao debate que é necessário, estando presentes alunos, eu vou tentar, não é fazer de advogado do diabo, porque o diabo não me mandatou para isso, mas tentar de alguma maneira dizer algumas das coisas que dizem aqueles que são partidários da eutanásia. E assim vocês podem facilmente partir da informação que receberam do professor Bacelar e agora de alguns contrapontos dos partidários não é da eutanásia, partidários de uma legislação que introduz a temática da eutanásia. Toda a gente sabe que estas coisas são processos progressivos e que as pessoas que têm estas ideias também têm a dimensão de que nada muda de repente, entram em processos de mudança paulatina e tal, como se diz, de mentalidades. Bom, ou o que isso seja. 4 pontos breves. Primeiro ponto. Dizem que há o direito a viver, mas não há o dever de viver. E, portanto, há um contraponto entre o direito à vida e o dever de vida. E logo a seguir, quem é que impõe esse dever? Se é um dever vivido na personalidade de cada um, ou se é um dever que é relativo à sociedade. Isto é, se a sociedade pode impor o dever de viver contra a vontade do vivente. Logo, a vida é um bem indisponível ou disponível. Já falamos várias vezes das ofensas corporais, não posso estar a pagar a um conjunto de pessoas que me batam, que me espanquem na rua, e quando vem a autoridade pública ou auxílio, eu digo, não, fui eu que pedi que me espanquem epicamente aqui na rua e que me deixem num estado lastimável. Às vezes fazem alguns paralelos, dizer, bom, mas não se aplica aqui. Eu não posso consentir em violações da minha integridade física, mas posso consentir em violações do bem-vida, do bem supremo da vida. Isto porquê? Porque há o tal dever de viver que é posto em contraponto ao direito de morrer. Bom, íamos até para assuntos escatológicos se fôssemos por aqui com a 8ª profecia e a maldição de viver eternamente. Mas isso agora não interessa ao caso. Pois é preciso saber se esta batalha entre pessoas que estão a favor e que estão contra não se insere numa batalha maior por aspectos do que são bens absolutos e que são bens relativos, que não é uma matéria apenas de direito constitucional, é uma matéria da ordem jurídica em geral. O que é que são bens absolutos e o que são bens que podem ser relativizados? Vimos isso no primeiro debate sobre, quando quisemos aderir ao Tribunal Penal Internacional, a ideia de podermos extraditar pessoas que depois seriam condenadas à pena de morte, portanto uma hipocrisia do Estado. Eu não condeno ninguém à pena de morte, mas posso extraditar e eles que vão morrer longe, lá nos estados de onde são naturais. Não houve uma alteração, creio eu, à Constituição, mas o professor Jorge Bacelar Gouveia sobre a Constituição dá aulas a todos. A alteração é inconstitucional, eu já escrevi sobre isso, isso é inconstitucional. É uma ruptura material da Constituição.
E eu li, e por isso é que, estando o Jorge aqui presente, também trouxe o assunto à colação, né? E, portanto, dizer pequenas derrogações que se vão fazendo, bom, mas agora para aderir ali, aqui pode-se dar um jeito, depois a vida humana é inviolável, não, mas a vida humana é inviolável é a da pessoa humana, e não antes de haver pessoa, na concepção clássica do direito, que só com o nascimento é que se adquire a personalidade jurídica. Portanto, defendia-se uma ideia que a vida humana não abrangia a vida intrauterina, mas depois não havia como não considerar, porque o legislador costuma ser claro nas afirmações que faz, e, portanto, não pôs pessoa humana, pôs vida humana, se isso é ou não uma matéria de um conceito jurídico que deve ser agora normativizado como definição na Constituição. Depois, há dois problemas breves também, que são o problema dos médicos, o professor Jorge Bacelar já se referiu a eles. Há problemas deontológicos óbvios relativamente a esta matéria, já se tinham colocado em parte na legislação do aborto, mas há problemas deontológicos. Os bastonários, como disse o professor e bem, vieram dizer isto é um pouco contrário ao juramento que fizemos. A petição está muito bem construída do ponto de vista valorativo da medicina, mas alguns outros médicos contrapõem dizendo que derrogações ao juramento são o pão nosso de cada dia, porque os médicos têm que fazer muitas vezes opções sobre quem vive e quem morre quando os bens de prolongamento da vida são escassos. E, portanto, o Estado, de uma forma que uns criticam, outros apoiam, transfere para as famílias a decisão de ligar ou desligar a máquina que prolonga a vida. Há uma ideia de que os médicos fazem essas operações a partir de um cálculo de quem tem mais probabilidades de vida. Todos ouvimos falar durante a pandemia que, quando se chegou à medicina de calamidade, era preciso fazer opções, quem vai viver e quem vai morrer a partir de proporções concretas de chances médicas. Estes têm mais possibilidade de viver, cuido destes, não vou cuidar dos outros que têm menos possibilidades de viver. Estas ponderações são argumentos que alguns médicos eutanasistas colocam em cima da mesa. E, finalmente, aquilo que o Neto trouxe sobre a expressão da vontade. Todos nós nos lembramos que, por exemplo, quando morria alguém, há 50 anos atrás, ninguém pensava em fazer autópsias automáticas, não é? O professor Gomes da Silva, um ilustre civilista, escreveu sobre isso. Havia uma dignidade da pessoa humana que já não habitava o cadáver, portanto a personalidade acaba com a morte, mas que se transmite para aqueles que amavam a pessoa que habitou naquele corpo. E nessa medida foi preciso dar um passo significativo para admitir uma autópsia automática. Depois foi preciso a doação dos órgãos, e nós invertemos o consentimento. Agora, quem não diz nada é o doador automático. E, portanto, fizemos a inversão. Eu também fui visitar alguns pavilhões que me deram bastante impressão e os médicos diziam como é que é possível as pessoas não entenderem que estas crianças podem ser salvas com transplante e que nós não temos órgãos suficientes para prolongar a vida destas crianças. E perante a ideia de olhar para uma realidade que ali estava, os juristas pegaram numa regra que tem séculos, para não dizer milénios, e inverteram sobre o valor do silêncio nestas matérias. Portanto, há na forma como nós expressamos a nossa vontade condicionamentos vários, tanto o Raimundo Neto como o Jorge Bacelar falaram do testamento vital e, de facto, a revogação de atos que são absolutos relativamente à nossa vida têm que ser vistos pela teoria geral do direito primeiro e só depois passarem para as questões dos direitos fundamentais. O professor Jorge Bacelar não se vai ofender comigo se eu disser que há muito Estado de Direito além do Estado Constitucional. E, portanto, não sou positivista, embora a maior parte dos juristas se digam não positivistas, a Constituição de 76 é um monumento de positivismo jurídico. Alguns dos artigos podia citá-los aqui, mas isto não se trata de aulas e, portanto, vou poupar a atenção quer dos ouvintes mais qualificados do que eu, quer dos alunos que também são igualmente qualificados em termos de opinião sobre a matéria, para agora entrarem em conversa com o Sr. Professor Jorge Bacelar. Eu ficarei aqui mais um pouco, mas deixem-me partilhar uma coisa muito pessoal convosco. Hoje é o aniversário da minha mãe, e de maneira que eu vim passar o meu dia com a minha velhota, de forma que ficarei mais um pouco, e depois, se eu tiver que sair, saio de mansinho, como fazem as pessoas que entram onde não são membros do painel. Por isso agradeço ao professor
Raimundo Neto me ter dado a palavra e ao professor Jorge Bacelar e aos alunos e à Francisca a paciência de me ouvir. Então, até já. Muito obrigado, Eduardo. Não sei, Francisca, se quiser, posso agora responder aqui ao professor Eduardo Vera Cruz? Sim, claro. Acha bem? Muito obrigado, Eduardo. Enfim, é sempre um gosto. Só 3 ou 4 apontamentos, aliás, questões muitíssimo bem colocadas. A questão de saber se, no fundo, os médicos não têm sempre um poder de morte, ou seja, contrariando o meu argumento de que, na verdade, essa transferência do poder de morte já sempre existiu, ou sempre existe, desde que o médico seja médico, tem sempre um poder de morte sobre o seu paciente. Isso não é verdade. Porque no caso agora da pandemia, infelizmente isso aconteceu, sobretudo em Itália, foi dramático no norte de Itália, lembro-se daquela primeira vaga em que as pessoas morriam e escolhia-se que só quem tivesse menos de 70 anos é que tinha direito a máquina, coisas assim, mas é que nós não estamos a falar numa circunstância de medicina de calamidade. Nós estamos a falar numa circunstância de normalidade, a questão é essa. E, portanto, digamos, num contexto de medicina de calamidade, isso com certeza, enfim, basta lembrar como é que foi o Titanic e quem é que se salvou e quem é que não se salvou no fundamento que o Titanic fez agora, aliás, no aniversário há poucos dias. Portanto, quer dizer, nós estamos aqui a legislar, digamos, eu sei que o direito da crise, acho que eu estudei bem na minha tese de doutoramento, o direito de exceção e o direito de crise não é o que está aqui em causa, nós estamos aqui a falar num direito de normalidade. Portanto, esse argumento é um argumento que só tem uma valia circunstancial, não tem uma valia, digamos, duradoura, uma valia para a normalidade das situações. Depois, em relação a outra questão, aliás, que foi uma questão que ficou muito na memória das pessoas quando o Presidente do Tribunal Constitucional anunciou a decisão do Tribunal, mas eu acho que ele se equivocou quando precisamente veio dizer que há o direito à vida, mas o Estado não tem o dever de impor a vida a todo o custo às pessoas. Mas é que o problema não é o Estado impor o dever de viver. É que se o Estado permite a eutanásia, o Estado vai impor a morte. Portanto, o Estado tem o dever de não matar. O Estado pode não ter o dever de manter vivo, mas não tem o dever de matar, não tem o dever ou não tem o direito de matar. E, portanto, esta questão não é só uma questão de palavras, mas é evidente que isto, digamos, a eutanásia parte sempre do pressuposto que é uma ação positiva do Estado, através da sua legislação, portanto, que interfere no curso, na causalidade dos fenómenos, e, portanto, que está a interferir num resultado que não seria aquele resultado se essa intervenção não ocorresse. Claro que se pode dizer, enfim, quando há um acidente, há 10 pessoas, só há 5 ventiladores e o médico ao entrar no hospital perante 10 feridos, só tem 5 ventiladores, vai ter que escolher qual deles é que vai viver. Ou pode desligar os ventiladores daqueles que já estão no hospital e dar aos outros que chegaram. Não pode, porque isso é um crime de homicídio, porque vai interferir num processo causal que já está pré-existente. São as circunstâncias da vida, são as limitações da vida, nós não somos deles, portanto não temos um poder ilimitado de intervenção na história e, portanto, acho que essa ideia que o Tribunal Constitucional, enfim, deixou cá para fora, enfim, como ideia geral, além de não ser ideia ilustrativa daquilo que estava no acórdão, para começar, é uma ideia equívoca, porque não há um direito a morrer. Não é uma questão de impor um dever de viver, mas é uma questão de não haver o direito a matar, que é uma coisa que eu acho que é bastante diferente. Depois, em relação a um último ponto também importante, em relação à questão da pena de morte e do TPI, realmente é verdade, enfim, essa questão foi uma questão muito discutida e não deixo de lamentar que o argumento último tivesse sido um argumento, enfim, cínico, que era o de que, bom, a Constituição Portuguesa realmente não permite a pena de morte, mas quem vai aplicar a pena de morte é o TPI, não são os tribunais portugueses, como se, digamos, o Estado português, ao ratificar o Estatuto de Roma, não estivesse também, digamos, a ser parte integrante de todo um sistema e a contribuir, evidentemente, com a sua ação policial para deter as pessoas e colocá-las sob as ordens da justiça do Tribunal Penal Internacional. Mas, portanto, são temas, enfim, estão na ordem do dia, mas, portanto, eu acho que esta é uma maneira de contrapor a esses possíveis argumentos, mas, evidentemente, que pode haver, enfim, razões diferentes. A questão não é só uma questão jurídica, nem deontológica, também é uma questão religiosa, é uma questão ética, enfim, tem outros enquadramentos. Muito obrigado, professor Eduardo.
Obrigado. Eu aqui, como estou como mediador, desculpe, senhor professor, vou intervir aqui antes de... E é um tema, o tema é tão interessante porque nessa questão que o senhor professor Jorge Bacelar falou, de nos comportarmos por vezes como deuses, nós pensamos em dois temas, e aqui veio à minha cabeça: procriação medicamente assistida, morte medicamente assistida. Então, são dois temas tão antagônicos, mas ao mesmo tempo nos levam a pensar juridicamente, tanto na ordem constitucional, como no direito privado, como na manifestação de vontade, como nas consequências futuras de tudo isso em todos os ramos do direito, mas também nas ideias de civilização, na ideia de cultura, na ideia de religião ou religiões. Então, são temas importantes a serem debatidos e, lógico, vou aqui repassar a palavra ao senhor professor Vera Cruz, mas gostava que os alunos, durante 10 minutos, pudessem estabelecer aqui algumas questões interessantes que pudessem fazer aqui ao senhor professor Jorge Bacelar Gouveia e ao senhor professor Vera Cruz, neste aniversário, que é uma maravilha termos nessa altura mãe, pai a nos acompanhar. Nem toda a gente teve essa sorte de acompanhar esse período agora pandêmico. Eu, por acaso, também tive minhas perdas, creio que algumas pessoas também tiveram perdas nesse período, isso é lamentável, e o senhor professor está de parabéns, juntamente com a família, essa família que é sempre muito grande. O senhor professor Jorge Bacelar Gouveia conhece o tamanho da família do senhor professor Vera Cruz, realmente é uma grande missão que ele tem. Então, a mais importante de todas. Maravilha, perfeito. Obrigado, senhor professor, por confirmar essa ideia que eu tinha, mas pela abalização agora eu fico mais contente em saber disso. Então, antes de passar a Francisca Indy, representando o Núcleo de Direito dos Estudantes da Universidade Europeia, pede aqui a palavra, e aí depois o senhor professor Vera Cruz e também os alunos, nós teremos aí um rápido debate para que não possamos tomar a tarde inteira dos senhores professores, tá bem? E dos senhores alunos também. Por favor, Francisca. Eu passo a palavra ao professor Vera Cruz e eu posso falar a seguir, não tem mal. Bom, filha, eu, francamente, fiz aqui algumas pontuações, não é? Porque, como vocês sabem, o direito vive do contraditório. Nós temos hoje a felicidade de ter connosco um professor de Direito Constitucional muito competente naquilo que é a sua lecionação e a sua investigação, e também uma pessoa que é politicamente empenhada nas causas em que acredita. E, portanto, o professor Jorge Bacelar Gouveia junta a sua competência profissional e a sua investigação jurídica às ideias que gostava que a sociedade partilhasse maioritariamente. Todos nós devíamos fazer isso. Todos nós devíamos estudar e, em contraditório com os colegas, e é assim que o direito encontra as melhores soluções, poder dizer, olha, eu acho isto, eu penso assim, e eu fundamento juridicamente desta forma. Ora, há algumas divergências relativamente ao entendimento do direito entre juristas. Nós estamos a viver um período que é um período de fim de algumas coisas. E os juristas normalmente são muito reticentes e muito resistentes a mudanças. Normalmente isto vem do facto de nós conhecermos muito bem como é que se chegou àquilo que temos. Nós sabemos porque que existe o princípio da presunção de inocência, nós sabemos porque que o trânsito, só depois do trânsito em julgado é que há a execução da pena, nós sabemos porque que a pena de morte e a prisão perpétua foram excluídas do nosso universo jurídico. Nós sabemos como é que se chegou aqui. E, portanto, mais dificilmente temos abertura, por vezes, para coisas que aparecem e que estão-se nas tintas, digamos assim, desculpem uma expressão, mas hoje é uma tarde de sábado, estamos libertos de um vernáculo académico, e, portanto, nós sabendo como se chegou aqui, temos muita dificuldade de dizer, mas já viu como é que se chegou aqui, já viu o que sofremos para chegar aqui, para conseguir que as sociedades aceitassem estas ideias. E, portanto, às vezes, temos que fazer um exercício de contenção para poder acolher o outro.
acolher o outro numa ideia diferente. Dizia outro dia a alguém, numa aula, que nós temos uma estrada imensa, que é a da democracia, do Estado Constitucional, etc. Nós temos duas bermas que começam a avançar para o asfalto. Aqueles que, para terem liberdade, querem acabar com a igualdade, e aqueles que, para terem igualdade, querem acabar com a liberdade. Portanto, foram sempre estes os dilemas do direito e da democracia. Situarmos-nos numa ampla estrada onde cabem diferentes pistas, temos uma meta comum, que é levar a pessoa humana a uma condição digna pelo direito, mas temos muitas vezes não só caminhos diversos, como há aí algumas pessoas que andam a pintar as faixas, cruzando as faixas todas, já nem sei em que faixa estou. Portanto, é uma barracada porque sem pisca e sem aviso mudam de faixa, perdem a meta e fica uma coisa difícil. Portanto, aqui nesta curta intervenção, e aproveitando a palavra dada, e como sabem, para um professor de Direito, uma palavra dada é um caso sério para quem ouve, eu diria o seguinte, e claro que esta é a minha última intervenção, porque como disse o Raimundo Neto, o dia está tão bonito que merece um passeio, não é? Merece um passeio, e nós temos estado confinados, agora estamos só semi-confinados, e nessa medida podemos pelo menos apanhar sol em metade do corpo, no semi-confinamento. Eu diria sobre o tema da eutanásia o seguinte: vai haver ainda muita batalha, porque a regra jurídica está a afastar-se cada vez mais das normas legais, não é? E por isso eu que gosto de regras, porque venho de uma área onde as regras são estudadas, nós não estudamos princípios gerais de direito e princípios constitucionais, são coisas muito para lá das nossas preocupações. Nós estudamos regras, e essas regras de facto estão a ser muito maltratadas em alguma legislação, e vamos continuar no contraditório, político e jurídico, mas eu creio que o Parlamento já traçou o seu caminho, e devido à vénia por quem ainda resiste, que é o caso do Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não, é um verso célebre da resistência, creio que do poeta Manuel Alegre, e por isso eu diria que o caminho da legislação parece-me estar traçado, o combate do direito continuará. Lembro apenas aos alunos, que não ao professor Jorge Bacelar, evidentemente, o célebre livro do Yering, A Luta pelo Direito. Talvez fosse bom voltar a lê-lo e a encontrar as causas que o direito precisa para que a pessoa humana não perca a sua dignidade no caminho em que está. Sr. Professor Raimundo Neto, eu aproveito para me despedir do Jorge Bacelar. Um abraço, Jorge, até para a semana. O Raimundo Neto a mesma coisa, vemo-nos se calhar em breve, se calhar amanhã, quem sabe. E a Francisca, um beijinho para ti, filha, continuas a animar o núcleo com uns fins de semana muito contraditórios para gáudio de todos. Aos alunos, obrigado por terem vindo, porque é estoico passar uma tarde de sábado solarengo a debater temas jurídicos, nomeadamente este da eutanásia. Então, até breve. Até breve, senhor professor. Muito obrigado. E parabéns à mãe. Parabéns, Eduardo, pela tua mãe. E há aqui uma pergunta, não é? Sim. Francisca. Era minha e depois passaria à nossa colega Tainícia. Professor. Então, a pergunta que eu ia fazer era para o professor Jorge Bacelar Gouveia, tinha a ver com a questão da permissão da morte que o professor mencionou acerca de se eventualmente a eutanásia fosse aprovada, que seria o Estado a permitir esta situação. A minha dúvida é até que ponto é que o Estado, ao não permitir isto a uma pessoa, não é? Porque nós temos os nossos direitos, e quando eu se calhar sinto que esta condição que eu estou a ter, estar doente, estar muito doente, e que a medicina, no caso, neste momento exato, não é suficiente para me curar ou para prolongar a minha vida dignamente, não é? Até que ponto é que o Estado me pode proibir de eu ter acesso a uma paz e a uma tranquilidade eterna, no sentido em que o que é que nós temos os cuidados paliativos?
Eu já fiz voluntariado num serviço de cuidados paliativos do Hospital de Guimarães, e acho que deve ter sido um dos momentos mais difíceis da minha vida, e até estavam lá crianças e tudo, e senti-me completamente devastada, e não sou médica, estou longe de o ser, mas consigo perceber que mesmo para os médicos que perdem os seus dias, as suas noites, ficam muito tempo longe das suas famílias, para conseguir prolongar dignidade àquelas pessoas que já toda a gente sabe que não vão passar dali, que vão estar só a prolongar uma situação de sofrimento e de imensa dor para eles próprios e para a família. Até que ponto é que o Estado tem que continuar a não permitir esta vontade concreta a cada um de nós de sermos nós a pedir essa morte digna, sabendo que a primeira redação dizia que eram precisos 3 médicos diferentes para avaliar a condição da pessoa, para no fim poderem efetivamente dizerem sim, este utente, este paciente pode pedir a eutanásia. E sabemos que também é um processo demorado, porque conseguir 3 médicos que consigam avaliar toda a saúde da pessoa até dizer sim, e tem que ser os 3 positivos, que há sempre um que pode achar que não, que esta pessoa ainda tem tempo para viver. Porque é que não é permitido? Se temos este pedido do Parlamento e do Governo e do Estado, em que é obrigatório 3 médicos darem um parecer favorável, até que ponto é que faz sentido continuarmos a não permitir que as pessoas peçam a sua morte digna? Claro que as pessoas que têm defendido a eutanásia também têm dito, esses são os argumentos, de que ninguém é obrigado a ser, digamos, a mudança da legislação não significa que as pessoas sejam obrigadas a pedir a eutanásia. Também não só o que faltava. Mas eu acho que, compreendendo as circunstâncias, enfim, do caso concreto, que são sempre dramáticas, e acho que a Sra. Francisca também teve essa experiência, realmente isso é uma experiência, digamos, no limite da nossa condição. Agora, o que me parece, a mim, digamos, independentemente dos sentimentos que nós possamos ter, enfim, e eu respeito das pessoas que têm opinião contrária, e certamente que estão bem intencionadas, não são pessoas malévolas que querem matar as pessoas de qualquer maneira, não é disso que se trata, mas digamos, a questão aqui é que numa parte desses casos isso são coisas que se resolvem a breve trecho, porque são casos de dias ou são casos de poucas semanas, e portanto, digamos, eu reduziria a utilidade da eutanásia nesses casos, mas mesmo nos casos em que ela se pode configurar, digamos, é sempre o mesmo problema, porque uma coisa é eu dar o consentimento no barbeiro para me cortarem o cabelo ou para me cortarem as unhas, portanto, porque isso também é um crime, só não é crime porque é o consentimento lesado, se não é um crime de ofensas corporais. Outra coisa é eu consentir que me matem, quer dizer, é uma coisa bastante diferente, e portanto, mesmo que essa vontade seja livre, esclarecida, com certeza, e que seja manifestada, o problema é sempre um problema de se a pessoa tem direito a dispor da sua própria vida, que é verdade até certo ponto, mas o problema é que ela não a faz sozinha e vai, no fundo, implicar, não propriamente, não há propriamente um consentimento usado, mas vai, digamos, vai implicar, digamos, a violação de um dever profissional por parte de outros profissionais, porque digamos, o dever dos outros é de proteger a vida e de dar saúde quando ela seja possível. Não é o dever, o dever não é o dever de matar, é o dever de dar vida, de assegurar a vida o mais tempo possível. Portanto, o problema não é um problema só de a pessoa limitar-se a cumprir a vontade daquela pessoa que quer ser eutanasiada, não é isso. É o problema, digamos, do caráter de saber se isso é negociável, se isso pode ser delegado noutra pessoa. Portanto, uma coisa é delegar o corte de cabelo, outra coisa é delegar a própria morte, e depois também saber se, enquanto o corte de cabelo é uma coisa, enfim, singela, neste caso matar já é uma coisa, enfim, tem outra dimensão, porque tem a ver com o núcleo fundamental, digamos, de uma deontologia profissional das pessoas de saúde que o fazem. Claro que podia dizer, mas vamos pedir a uma pessoa que não tem essa profissão para poder para poder decretar a morte, porque ela então já não está abrangida por deveres deontológicos, como estão os médicos, os enfermeiros, etc. Mas é a mesma coisa, portanto, digamos, eu acho que a responsabilidade desse ato não tem qualquer comparação com a responsabilidade dos casos em que nós podemos aceitar o consentimento do lesado
digamos que será que é o argumento que habitualmente aqui se utiliza, que é a própria pessoa, se é dona da sua própria vida, se é o titular do direito à vida, posso expor sobre a minha vida, e portanto a eutanásia, se for por mim determinada com plena liberdade e com esse consentimento, o Estado só tem que a pôr em prática e portanto que organizar os meios para que ela venha a acontecer. Mas eu acho que isso tem digamos, um problema para já de envolver toda a comunidade política, através do Poder Legislativo e do Poder Administrativo. Tem uma envolvência também do ponto de vista dos recursos, muitas vezes que são aplicados, porque há um desvio de recursos para esse efeito que não é, enfim, admito que seja pouco, que não são utilizados noutras funções, e além do problema moral, é um problema, digamos, da diferença entre um consentimento usado para a violação de bens jurídicos menores e o consentimento usado para a violação do bem jurídico maior, que é, neste caso, o bem jurídico de vida. Mas, portanto, vejo isso com dificuldade, mas admito que é aí que está o cerne da questão, e, portanto, para muitas pessoas não há propriamente até uma autonomia da vontade, porque as suas circunstâncias, na maior parte dos casos, não têm propriamente uma autonomia, às vezes é um desespero. É que o desespero não é um gesto de liberdade, o desespero é um gesto de sofrimento, não é? Mas o sofrimento não é necessariamente um ato de liberdade, e o sofrimento leva ao desespero, não leva necessariamente a uma liberdade de decisão. Mas isto são assuntos delicados, evidentemente, mas se eu estivesse nessa situação, eu nunca aceitaria, digamos, envergar uma responsabilidade dessa natureza para praticar um ato destes, porque digamos, é uma transferência de um poder de morte que aquela pessoa tem, com certeza, desde logo se suicida, enfim, morre, mas agora estar nas circunstâncias é que não se pode suicidar sozinha porque não tem meios, portanto tem que pedir alguém para que a matem, ou tem que pedir meios para se suicidar, mas é a condição humana, mas também não podemos, digamos assim, estabelecer todos os procedimentos possíveis e necessários para que isso possa ser feito em qualquer circunstância, digamos, aos limites da própria condição humana. Eu acho que aí a condição humana enfrenta um dos limites que, a meu ver, são inultrapassáveis, e, portanto, esse poder é um poder que eu acho que, nestas circunstâncias, é indelegável, a meu ver. Temos mais uma pergunta? Temos mais uma? É só para completar o que eu disse e a seguir passamos para a colega que tem a mão no ar, que é... Tá bem. Chamou a atenção, Francisca Indy, apenas para a questão do tempo, tá bem? Sim. São 4h43, já temos um avançado o da doutor hora. Gosta de Mata não veio, olha, estou aqui a fazer as vezes também dele, portanto... Tá bem? É rápido, pronto. Sabendo que, a partir do momento em que nós nascemos, e segundo, citando aqui o professor Menezes Cordeiro, nascimento completo e com vida, não é? Ganhamos a nossa personalidade jurídica de alguma forma, a partir da idade em que nos é permitida a nossa autonomia de escolha para várias situações da nossa vida. Até que medida é que a arbitrariedade do Estado não é posta em causa, porque se nós vivemos num Estado democrático e livre e nos é permitido fazer várias escolhas sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida, até que ponto é que isto não é posto em causa também? O Estado permite-nos ter esta liberdade para eu escolher para onde é que eu quero ir, o que quero vestir, e até mesmo, por exemplo, que já foi falado em Parlamento, o facto de eu poder escolher o género pelo qual eu posso querer ser chamada, deixar de ser Francisco e passar a ser Francisco, por exemplo. Isto é-me permitido. E porquê é que o próprio Estado que me permite tudo isto me nega, de alguma forma, esta situação? E na Constituição garantem que eu tenho esta liberdade para fazer as escolhas da minha vida e as escolhas sobre o meu corpo e sobre aquilo que eu quero para mim. E a seguir, passamos a palavra à colega. Muito obrigado, Francisca. Francisca hoje realmente está inspirada, mas não, quer dizer, a liberdade também, ao contrário do que se julga, a liberdade não é absoluta, porque o sistema democrático tem limites, aliás, o paradoxo da democracia tem limites internos evidentes, porque, embora isso depois seja variável de país para país, mas costumamos dizer que a democracia é o único regime político que pode ser destruído por dentro, mas eu penso que um sistema democrático não deve consentir certo tipo de práticas que sejam elas próprias autodestrutivas do próprio sistema político. E, portanto, eu acho que um sistema democrático não deve aceitar partidos que não sejam democráticos. Enfim, essa é uma questão que foi muito discutida na Alemanha, nos anos 50, quando o Tribunal Constitucional alemão, enfim, inconstitucionalizou um partido comunista e um partido neonazi, e portanto é um tema, digamos, enfim, que tem agora também sido muito discutido, porventura por alguns partidos mais radicais que têm, enfim, em relação aos quais têm havido uma vontade de fazer a sua extinção judicial.
A meu ver, acho que não há razões para isso. Mas, portanto, essa liberdade também é uma liberdade que é preciso ver neste prisma, num contexto em que ela digamos, tem sempre limites. Depois, o problema aqui, em relação àquilo que disse, e muito bem, a questão da escolha do género é uma questão individual, mas o problema aqui é que a eutanásia não é um ato individual, é um ato feito por terceiros, que envolve uma maquinaria administrativa e legislativa e material do próprio Estado. Portanto, não, digamos, se a decisão fosse só da pessoa e fosse só a sua responsabilidade, isso aí está tudo bem, é um problema dela. Mas é que digamos, a decisão de eutanásia não é um ato individual, é um ato praticado por outras pessoas, enquanto que isso que está a dizer, a escolha do género, ou enfim, o casamento entre pessoas mesmo, se é que estamos nas questões, enfim, mais polémicas, morais, etc., isso são tudo atos individuais. Agora, aqui não. Aqui digamos, pedir ao Estado para que o Estado assuma uma função que não é a sua, que é a função de extinguir a vida humana, e contrariando aquilo que diz a Constituição, que a vida humana é inviolável. E, portanto, esse é que é o problema de fundo que aqui se coloca. Em relação àquilo que disse da personalidade jurídica, de começar com o nascimento completo e com vida, como se diz no artigo 66 do Código Civil. Eu até acho que a personalidade jurídica, a licença de várias pessoas, até começa antes. Em certas circunstâncias é necessário construir uma personalidade jurídica ad hoc para defender, por exemplo, enfim, lesões que o embrião possa sofrer durante a sua gestação, nos 9 meses em que está no ventre materno. Mas isso é apenas uma mera técnica jurídica. Portanto, aqui temos uma diferença entre, precisamente, uma concepção positivista, legalista, de uma concepção substancialista do próprio direito. E, portanto, temos aqui que atender à realidade das coisas. Para já não haver, enfim, depois também de outras dimensões religiosas. Mas eu acho que essa que é a questão de fundo, é essa, é que uma coisa são os atos individuais e a legislação permitir atos individuais, escolhas individuais. Outra coisa são permitir escolhas individuais, mas que são permitir decisões individuais que são feitas por terceiros. É que há uma grande diferença, porque há depois uma transferência da responsabilidade na prática desses mesmos comportamentos. Satisfeita, Francisca Indy, porque nessa questão, permita-me aqui apenas uma parte, por favor, realmente por envolver outras pessoas, há ainda aquela possibilidade de, dentro do que foi o decreto, de pessoas não concordarem em realizar essa atividade. O terceiro, por exemplo, e abster-se por dizer, a minha religião não permite, as minhas convicções, exatamente, ele vai abster-se por questão de consciência. Então, realmente é um pouco difícil colocarmos essa do que protege os nossos direitos privativos e tal, e dessa questão do Estado. Não é uma questão fácil. Não, é que repare, já agora, professor Raimundo, é que repare, por esse raciocínio, nunca podia haver objeção de consciência. Pois. Vamos imaginar que todas as pessoas são objetores de consciência. Então, nunca ninguém pode conseguir a eutanásia, não é? Porque ele sozinho não pode fazer. Sim, então, quer dizer, por absurdo. Então, se assim fosse, se esse argumento fosse para ser aplicado, então nós nunca podíamos aceitar a objeção de consciência e, no fundo, no limite, tínhamos que obrigar pelo menos uma pessoa a praticar a eutanásia contra a sua vontade. O que não pode ser. Portanto, isto mostra, digamos, a contradição nessa questão. E pensando nessa questão... Claro que é evidente que isso na prática não vai acontecer, porque há sempre alguém que faz a eutanásia. Aliás, essa questão suscitou-se na questão do aborto, não é? Depois verificou-se que o aborto tornou-se livre a partir de 2007. Enfim, há pessoas que são objetores de consciência, mas na maior parte dos casos os abortos acontecem. E, portanto, na altura, enfim, certos setores diziam, mas as pessoas vão todas a objetar e, portanto, não vai haver ninguém que possa fazer o aborto à mulher a seu pedido quando ela o quer e tal. Mas isso também não vai acontecer, como também aqui, se a legislação vier a ser aprovada, em definitivo, acho que haverá sempre alguém que vai participar nesses procedimentos de eutanásia, estou convencido disso. Mas podemos chegar a esse extremo, de facto, em termos hipotéticos, podemos chegar a esse extremo. Entretanto, e aqui, já que saiu o senhor professor Vera Cruz, eu tenho que puxar um pouquinho os alunos também para lerem outros temas que são correlatos à eutanásia, como, por exemplo, a ortotanásia, em que não chega a ser uma eutanásia, mas também não vai chegar a ser uma distanásia, ou seja, trata, mas não mantém o Darth Vader vivo aqui, por acaso.
ou Robocop. São filmes antigos, mas eu sei que vocês sabem. Não vamos manter um humanoide, na verdade, vivo, e a maior parte humana dele já foi embora. Não é esse o objetivo. Entretanto, eu creio que para cada um de nós possamos definir ou decidir, e aí eu acompanho o raciocínio do senhor presidente da República, a dizer, nesse ponto, sou a favor do referendo também, claro. É uma manifestação democrática, então eu vou ser sempre a favor dessa manifestação democrática. Apesar de ele ter declarado, enfim, a princípio é contra, por ser católico, praticante, é diferente de mim, que eu, por acaso, eu sou um ciclista não praticante. Então, o ciclista não Olha, que eu já praticante. vi católicos praticantes a favor da eutanásia. Católicos praticantes. Olha o caso do Dr. Paulo Silvestre Mata, aliás, ele disse isso em público, não estou a cometer nenhuma inconfidência, ele é católico e aceita a eutanásia. Portanto, também, exato. Ele agiu diferente do senhor presidente da República, que teve um outro posicionamento. Mas eu creio que temos uma última pergunta aqui, de uma aluna que está com a mão levantada, chamada Oriana Martins. Sim. E aí, se o tema for realmente eutanásia, ou distanásia, ortotanásia, ou o próprio referendo, se faz favor, Oriana. Mas podemos aceitar a pergunta da nossa senhora, por favor. Já fez? Perdão, Francisco. Boa tarde, perdeu agora. Boa Tá tarde. bem. Conseguem-me ouvir? Sim. Pronto. A minha pergunta é... até que ponto é que a proibição da eutanásia não é em si um incitamento do Estado ao suicídio, no sentido em que se uma pessoa está proibida de recorrer à eutanásia, se ainda tiver forças para tal, cometer ela própria suicídio de outras formas mais dolorosas, mais sofridas, ou até levar um familiar ou alguém próximo, ao ver tal sofrimento, cometer um crime de homicídio a pedido da vítima. Portanto, a minha questão vai nesse sentido. Muito obrigada ao Dr. Bacelar Gouveia, que foi meu professor na Universidade Autónoma de Lisboa, e a quem agradeço todo o conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, Oriana. Então, o professor Jorge Bacelar, eu acho que vai finalizar agora. Eu não quero tomar-lhe a tarde toda, senhor professor. Não, temos de terminar, realmente tenho agora um compromisso. Mas, sim, de facto, eu acho que esse risco... Bem, não falámos aqui na chamada rampa deslizante, que era outro assunto, mas fica para outra ocasião. Eu percebo o ponto de vista da Oriana, eu percebo. No fundo, as pessoas, perante essa impossibilidade, enfim... e com o medo de chegarem a uma situação de grande sofrimento, digamos que para elas é um beco sem saída, muitas vezes, então, antes que eu fique realmente sempre em sofrimento, deixe-me já suicidar, mesmo que isso me custe, mas é melhor que me custe agora um pouco do que daqui a uns meses eu ficar impossibilitado de morrer e ficar a sofrer meses e meses, ou anos e anos a fio. Enfim, o raciocínio é um pouco este, mas eu acho que é um raciocínio muito lógico e formal. Eu acho que a substância das coisas não é isso que se passa, porque eu acho que ninguém está a pensar em antecipar o suicídio só porque a legislação depois não permitirá que, quando tiverem sofrimento gritante, não possa antecipar a morte. Eu acho isso, digamos, como raciocínio é um pouco construtivista, e eu acho que a realidade não tem esses contornos, enfim, como apresenta. Embora eu perceba esse argumento, mas também já agora nós não falámos aqui sobre isso. Eu sei que aqueles da Fundação dizem que é um modo de contornar a questão, mas acho que a questão é uma questão que também envolve muitas vezes, digamos, a prática da eutanásia pode muitas vezes introduzir uma lógica, não estou a dizer que seja isso que as pessoas queiram, claro, de desresponsabilização do próprio Estado em relação, por exemplo, aos cuidados paliativos, portanto, o problema também aos cuidados continuados. E esse também é outro problema, porque, de acordo com aquilo que está no decreto, o decreto tem uma série de procedimentos e há uma comissão que verifica a morte da pessoa, que são 5 elementos, e há ali uma série de meios que são empregos por parte do Estado, que depois, se isso sendo aprovado, vai ser aplicado pelos hospitais e pelos estabelecimentos. Até psiquiatras, por último. Sim, uma série de questões. Então, tudo isso vai implicar uma despesa, vai implicar um desvio de recursos, quando esses recursos deviam estar, muitas vezes,
a ser aplicados digamos, no prolongamento com dignidade da condição humana. E nós sabemos que, aliás, a Francisca teve essa experiência, nunca a tive, mas tem algum conhecimento da matéria, em que realmente os cuidados paliativos são uma caricatura, existem em pequeníssimo grau, e sendo certo que hoje, com a quarta idade, o Estado tinha mais que a obrigação de levar esse assunto a sério. Portanto, eu compreendo para algumas pessoas a eutanásia seja a escapatória possível a uma condição de vida que não podem ter, que não podem almejar, porque não têm cuidados paliativos. Mas eu penso que um Estado que chega a este ponto, em que obriga as pessoas a escolher a eutanásia porque não têm cuidados paliativos, no fundo era esta a pergunta, no raciocínio estava subjacente à pergunta da Oriana, é de facto também um Estado profundamente desumano e, portanto, que está a fazer aqui uma inversão de valores e está a não levar a sério o seu dever de proteção da vida humana nestas condições, que são as condições últimas, precárias, com certeza, a não ser que haja um argumento financeiro, porque realmente fazer eutanásia é mais barato do que estar a tratar um doente que está acamado durante 3 ou 4 anos, isso eu compreendo. Mas eu quero crer que não há propriamente um problema de natureza financeira, mas às vezes esses maus pensamentos também me vêm ao espírito. Quero acreditar que não seja esse o caso. Muito bem, mas tive muito gosto. Da minha parte, julgo que seja tudo. Senhor professor, agradeço imensamente essa tarde tão agradável que tivemos aqui com o senhor professor, com todas as suas ideias, e que é interessante que há sempre o contraditório, isso que é perfeito, é que nos constrói o pensamento, e, de certa forma, é um tema tão polêmico também que, vendo ao redor do mundo como este tema é tratado, em terras que dizem a terra da liberdade civil, como os Estados Unidos, por exemplo, menos de 10% dos estados permitem, por acaso, a eutanásia, né? Então, seria interessante, até para os alunos ou toda a audiência que estava a assistir, ver o que alguns estados americanos que o permitem, como eles raciocinam, como eles veem isso culturalmente, né? E como eles construíram esta ideia dentro desses estados, Oregon e outros, dentro do Canadá também, e alguns outros países eu já ia falar Sudamérica, pelo amor de Deus, da América do Sul, como o Uruguai também, como eles, é interessante perceber o que está a acontecer em estados que aderiram a isso, né? Porque estamos a falar, por vezes, e eu estou a dizer aqui para os alunos, claro, o senhor professor Jorge Bacelar Gouveia sabe muito mais disso do que eu e anos-luz. Enfim, então, é interessante que vejamos se está a correr bem lá e de que forma eles construíram essa ideia. E, a partir disso, nós teremos a nossa própria ideia, né, que deve ser fundamentada, não apenas em questões religiosas ou políticas ou questões outras levadas por um partido político também, e eu creio que assim caminhamos bem. Portanto, dessa forma, antes de passar para a Francisca Indy, que é a nossa anfitriã, para encerrar, em nome do Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Europeia, agradecer à professora Vera Cruz, que já esteve aqui, já teve que sair, agradecer à professora Elizabeth Ascioli, que não pôde estar, e que atualmente faz o papel de coordenadora do curso, ela substituiu o professor Vera Cruz. Eu conheço a professora Elizabeth Ascioli, um abraço para ela. Ela enviou-lhe um abraço também, falei com ela hoje por volta do meio-dia e tudo, ela não poderia estar. Já não a vejo há uns anos, a professora Elizabeth Ascioli. Perfeito, então a professora Elizabeth Ascioli, depois da saída do senhor professor Vera Cruz enquanto coordenador do curso, agora está a exercer o cargo interinamente, mas enfim, brilhantemente, e permitindo esse tipo de iniciativa do Núcleo dos Estudantes, e também a permitir, para mim foi particularmente um gosto participar, aprendi imensamente, despertou-me curiosidade para eu estudar mais a respeito do tema também, e com isso agradeço aos nossos alunos, queridos alunos, a nossa razão de existir enquanto docentes, e passo a palavra a Francisca Indy. Pronto, agradecer mais uma vez ao professor Jorge Bacelar Gouveia, que acho que sem dúvida alguma que acrescentou alguma coisa em cada um de nós, um outro ponto de vista para além daquilo que nós estamos habituados a ouvir na televisão e nos debates parlamentares e nos debates televisivos, não é? Porque eu, pelo menos, falo por mim, é a primeira vez que tenho contacto direto com alguém, se calhar contra a eutanásia, assim tão diretamente, para além da televisão, fico muito feliz.
Agradecer ao professor Raimundo Neto por ter moderado tão bem o nosso evento e dizer que fico sempre muito feliz por gerir o núcleo que giro, e estou sempre a dizer o mesmo, mas para mim é de facto um orgulho trabalhar com as pessoas que eu trabalho, porque ser presidente não me faz de mim a pessoa mais importante, mas nós somos um grupo muito, muito, muito importante e cada um de nós faz o seu trabalho como deve de ser para que atividades como estas consigam acontecer para o nosso corpo de estudantes e para termos pessoas como o professor Bacelar Gouveia, como o professor Raimundo Neto e como o professor Eduardo Vera Cruz, que estiveram aqui presentes a ajudar-nos. Agradecer a cada um de vocês que participou. Tínhamos mais 2 perguntas, mas não temos mesmo tempo para as fazer. E dizer ao professor Bacelar Gouveia que está sempre convidado e será sempre uma honra para nós recebê-lo em qualquer um dos nossos eventos. E obrigada a todos. Muito obrigado. Boa tarde, bom fim de semana. Muito obrigado, Bom fim de semana, regresso às aulas. professor. Bom regresso às aulas presenciais. Segunda-feira já estamos de volta. Muito obrigado. Tudo de bom, senhor professor. Sucesso a todas, a todos os alunos, colegas. Obrigado.